Olá, alunos! Hoje nós vamos dar início ao estudo do PET 1, Plano de Estudo Tutorado de Geografia, 7º ano, semana 1. O tema dessa semana é Ciclo Hidrológico e as Bacias Hidrográficas. Nós vamos falar primeiramente sobre a hidrosfera. O que vem a ser hidrosfera? A hidrosfera é a designação dada à camada de água em estado líquido ou em estado sólido, que cobre determinadas áreas da superfície terrestre, nomeadamente os oceanos, mares, lagos e rios. Apresentam uma espessura muito variável e está irregularmente distribuída, ocupando cerca de 70% da superfície do globo terrestre. A grande maioria da hidrosfera corresponde aos oceanos. Então, gente, o que é hidrosfera, né? É a camada de água, né, que cobre determinadas áreas do nosso planeta, da superfície do nosso planeta, né? Águas em estado líquido ou em estado sólido, certo? Os ambientes aquáticos e todos os organismos vivos que habitam as águas também fazem parte da hidrosfera, o que significa dizer que a biosfera está relacionada com esta camada. Agora nós vamos falar da hidrografia. O que é hidrografia? É a parte da geografia que estuda as águas do nosso planeta. A importância da hidrosfera. A vida só é possível na Terra graças à presença da água no estado líquido, característica essa que diferencia o planeta no sistema solar, sendo conhecido como planeta azul. Tamanha a abundância da água. O maior reservatório são as águas oceânicas, tem cerca de 97%. Não sendo a água um recurso tão disponível ao consumo, e inesgotável como pode parecer. Portanto, saber usar os recursos hídricos, evitando os desperdícios e a poluição dos solos, a contaminação das águas, é fundamental. Agora nós vamos estudar as águas no planeta. O planeta Terra, alunos, muitas vezes é denominado por planeta azul. Possui 3/4 da superfície coberta por água. No entanto, 97% dessa água é salgada, ou seja, não serve para o consumo humano direto. Do restante, 3% de água doce. Grande parte está congelada ou em lençóis freáticos inacessíveis, restando apenas então 1% para o consumo humano. A totalidade de água presente no planeta, ela está distribuída por diferentes reservatórios naturais, oceanos, no solo, ou seja, nos lençóis freáticos, na atmosfera, nos rios e lagos. A água no seu estado puro possui características que a distingue dos outros líquidos. A água ela é incolor, inodora, insípida, ou seja, não tem cor, nem cheiro e nem sabor. Contudo, na natureza, raramente encontramos água no seu estado puro. Por quê? Devido às diversas substâncias que nela se dissolvem ao longo do seu percurso, né? Então, ela não apresenta no seu estado puro. Na natureza, a água é denominada como parte integrante da hidrosfera, apresentando-se em 3 estados físicos diferentes. Quais são eles? Sólido, líquido e gasoso. Onde encontramos água no estado sólido? Na forma de gelo, neve, granizo e geada, principalmente em regiões com temperatura muito baixas, glaciares nas calotas polares. Depois, no estado líquido, onde encontramos? Nos rios, oceanos, lagos, lençóis freáticos e chuva. É também este o estado físico que mais usamos no nosso dia a dia, que se encontra em maior quantidade no planeta. Gasoso, encontramos no estado característico de água nas nuvens, por exemplo. A água no planeta ela está em constante movimento. O caminho que ela percorre denomina-se por ciclo da água, certo? Agora nós vamos falar do ciclo da água.
O ciclo da água é o permanente processo de transformação da água na natureza, passando de um estado para o outro, líquido, sólido e gasoso. A essa transformação e circulação da água dá-se o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico, que se desenvolve através dos processos de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. A água, indispensável para a manutenção da vida, é encontrada na natureza e está distribuída nos rios, lagos, mares, oceanos e em camadas subterrâneas do solo ou em geleiras. O ciclo da água na natureza é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra, visto que vai determinar a variação climática e interferir nos níveis dos rios, lagos, mares e oceanos também. Nós vamos falar agora das etapas do ciclo da água. Sabemos que a energia solar funciona como um grande motor para a ocorrência do ciclo da água. É essa energia que provoca a evaporação da água dos rios, lagos e oceanos. O Sol também promove a transpiração das plantas e dos animais. O vapor da água liberado nesse processo fica na atmosfera e sobe para as camadas mais altas. Em grandes altitudes, a temperatura local é mais baixa, fazendo com que o vapor de água condense e forma-se as nuvens. Diferentemente do que muitos pensam, as nuvens nada mais são do que pequenas gotículas de águas e, com o tempo, a nuvem torna-se cada vez mais carregada, até que a água cai em forma de chuva. Eles falam precipitação, né? Em forma de chuva. Vale destacar também que a água ela pode ser liberada na forma de neve ou granizo. A chuva, alunos, ao atingir a superfície terrestre, pode seguir diferentes caminhos, né? A água pode, por exemplo acumular-se nos rios, nos lagos, nos oceanos e também se infiltrar no solo, tornando-se parte dos lençóis subterrâneos. A água presente na superfície terrestre pode também ser usada pelos seres vivos. Os animais, por exemplo, eles utilizam-na para sua hidratação. As plantas, por sua vez, fazem-no por meio da sua absorção pelas raízes que possuem. A água utilizada por esses seres vivos retorna para o ambiente posteriormente. Além da transpiração, os animais podem devolvê-la ao ambiente pela urina, fezes, respiração e pela decomposição. As plantas também liberam a água por meio da transpiração, gutação, ou seja, eliminação da água no estado líquido pela planta, viu? E decomposição, certo? Agora, alunos, nós vamos fazer o estudo das bacias hidrográficas. O que vem a ser uma bacia hidrográfica? São áreas do território ou de uma região composta por um rio principal e seus afluentes, que escoam para o mesmo curso d'água, abastecendo-o. Elas são separadas por estruturas do relevo, como por exemplo morros, serras, picos e chapadas. As bacias possuem a seguinte estrutura, formado por nascente, pelo rio principal, os divisores de água, os afluentes e a foz. Esses elementos juntos drenam as águas da bacia para uma bacia maior ou para o oceano.
As principais bacias hidrográficas do Brasil são a Bacia do Amazonas, do Tocantins-Araguaia, Bacia Platina e a Bacia do São Francisco. A Bacia Platina é formada pelo rio Paraná, Paraguai e Uruguai. Juntas, elas englobam 80% do território nacional. Observe essa imagem, alunos. Nós vamos ver agora quais são os elementos da bacia hidrográfica. A nascente, né, o local onde o rio, onde inicia, né, uma bacia hidrográfica, a nascente. Rio principal é o rio de maior volume e extensão da bacia. Divisor de água é a estrutura do relevo que tem o papel de dividir as águas da bacia hidrográfica. Normalmente são os morros, serras, picos, montanhas e outras estruturas elevadas do relevo, né? E o afluente, né? Aí não está dando para ver direitinho, mas temos afluente da margem direita, afluente da margem esquerda. O que são afluentes? Consistem nos rios menores que desaguam no rio principal e tem a função de abastecer esse rio maior. E a foz é o final da bacia, é o local onde as águas encontram o oceano ou desaguam em uma outra bacia hidrográfica maior. O curso é a direção das águas da nascente até a foz. O leito é o caminho percorrido pelo rio, isto é, o local por onde fluem as águas. Margem são as terras ou rochas que ficam na lateral do rio. Agora, talveg é a parte mais profunda de um rio. E meandro é a curva, né, que o rio faz, é a curva do curso d'água, certo? Alunos, agora nós vamos dar início ao estudo das bacias hidrográficas do Brasil, certo? Nós temos várias bacias hidrográficas, a bacia amazônica, a bacia do São Francisco, a bacia do Tocantins-Araguaia, bacia do Paraná, do Parnaíba, Uruguai, Paraguai. Temos também a bacia do Atlântico Nordeste Oriental, bacia do Atlântico Nordeste Ocidental, bacia hidrográfica do Atlântico Leste, Atlântico Sudeste e do Atlântico Sul. Eu vou falar de algumas que são consideradas principais. A bacia hidrográfica amazônica é considerada a maior bacia hidrográfica do planeta, responsável por drenar água de uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. No Brasil, ela compreende uma área de 3.870.000 quilômetros quadrados, apresentando um grande potencial para geração de energia elétrica. Depois nós temos a Bacia do São Francisco, importante meio de ligação entre as regiões Nordeste e Sudeste. A Bacia do São Francisco possui cerca de 640.000 quilômetros quadrados, apresenta extensos trechos navegáveis, além de um grande potencial hidrelétrico. E o que a gente pode observar nessa bacia? Que o garimpo, a mineração, a irrigação e a poluição hídrica ameaçam a qualidade dos rios dessa região. E depois nós temos a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, com 967.059.000 quilômetros quadrados. Essa é a maior bacia exclusivamente brasileira. Seu potencial energético é explorado com destaque para a usina hidrelétrica de Tucuruí, né, que fica no estado do Pará. E depois nós temos a bacia Platina, né, formada pelo rio Paraná, rio Uruguai, Paraguai. Também uma bacia muito importante aí, certo? Então, alunos, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima aula. Abraço.